Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. Como você sabe, nesse segundo trimestre nós estamos estudando o livro dos Salmos. E a lição de hoje, a lição de número 10, nos traz o tema da lição: Bendiga ao Deus Criador. E o texto base da nossa lição é o Salmo 104. Que para muitos escritores, é o salmo de louvor ao Criador, É uma referência a Gênesis 1, 2 e 3, em forma de louvor e poesia, louvando a quem criou todas as coisas. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica e gasta muito tempo para preparar esses slides, você que usa o conteúdo da revista CPAD, tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo, seja assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar, porque o ebdenfoco.com já disponibiliza para você os slides DVD prontos para serem usados. Os slides da revista CPAD são 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Além disso, são slides também editáveis, que você pode fazer as mudanças que você achar pertinente para melhor atender a sua EBD. Seja assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da revista CPAD prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Desses cursos diversos você tem curso de interpretação bíblica, curso de doutrina, os 4 Cs da educação cristã. E para esse trimestre segundo trimestre de 2023, que nós estamos estudando o livro dos Salmos, nós temos um curso sobre Salmos. Isso mesmo, então acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 94984092869 e tenha todas as informações que você precisa para ter tudo o que precisa para uma aula de excelência. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Salmo 104, verso 1 e também o verso 35, que diz assim: Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós temos aqui a perícope do texto, a primeira frase do texto: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E a ideia do texto, os expositores concordam que é um salmo escrito por Davi, ou pelo menos por alguém ligado a Davi, um salmo davídico, E aqui o salmista está falando a si mesmo, a sua alma, que ela tem o dever de bendizer ao Senhor, de louvar ao Senhor por causa dos feitos do Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor pelos seus feitos. O resumo da lição nos diz: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a sua vida. Isso aqui é muito importante, esse é o resumo da lição, e o professor deve explorar isso com seus alunos sobre a necessidade de nós, como cristãos, criaturas, de louvar a Deus pela sua criação, pelo que ele fez. E isso eu não estou dizendo compondo um salmo, cantando um hino, fazendo uma pregação, mas cuidando do que Deus fez, cuidando do meio ambiente, cuidando do meio ambiente em geral, da criação, da terra, para que todo mundo possa olhar para a criação e contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. O que nós temos visto nos tempos
atuais, né, e já há muito tempo, é que as pessoas não têm nenhum cuidado com o meio em que vive, não têm nenhum cuidado com a criação, com as coisas criadas por Deus. Não tem nenhum cuidado, elas deformam, destroem sem razão nenhuma ou por simples objetivo egoísta. Então nós aprendemos que nesse salmo que nós devemos louvar a Deus pela sua criação, e isso implica não apenas compor um salmo, um hino, cantar, fazer alguma coisa desse tipo, mas cuidar da criação no sentido de preservá-la também. O texto bíblico da nossa lição, como eu já falei, é o Salmo 104, e aqui na lição os autores escolheram para destaque os versos de 1 a 5, versos de 9 a 12, versos de 19 a 24 e o verso 35, mas é óbvio, isso é só por uma questão de destaque, né, e para diminuir a quantidade de texto. Mas é óbvio que você, professor e aluno, vão estar estudando exaustivamente essa semana o Salmo de número 104. Aliás, ouvindo essa semana, estudando essa semana sobre a lição e ouvindo alguns expositores, o pastor Luiz Saião, por exemplo, acredita que os Salmos 104 deve ser lido junto com o Salmo 103 e que sabe até junto com o Salmo 105 e 106, né? Mas especialmente sobre os Salmos, o Salmo 104 deve ser lido junto com o Salmo 103. Leia o Salmo 103 e o Salmo 104. Bem, nós temos aqui o texto, né? Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, como eu já disse, você vai aí estudando exaustivamente o texto do Salmo 104 e também o texto do Salmo 103. Vamos lá, nossa introdução. Nesta lição estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e da majestade divina. Veremos também como Deus governa a criação, destacando seu poder criador, ordenador e sustentador. Que é muito interessante, né? Muito importante que a gente reflita sobre isso. Deus é criador, Deus é ordenador e é sustentador. É importante. Na mente de muita gente isso é muito difícil por causa de tudo que acontece, das maldades que acontecem no mundo. Mas é importante nós destacarmos que assim como Deus criou e ordenou o universo, toda a criação, Ele está presente na sua criação, sustentando, né? O pecado opera na vida dos homens e a maldade reina no coração dos homens, mas na criação Deus ainda tem o controle de todas as coisas. É semelhante, por exemplo, quando a gente olha o livro de Apocalipse, muitas pessoas lêem o livro de Apocalipse com medo por causa de tudo aquilo que é demonstrado ali, por causa do anticristo que vai vir governar, que vai escravizar, humilhar, perseguir pessoas e tal. Mas, na verdade, o que nós temos ali no livro de Apocalipse é a descrição da vitória da igreja. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, do início até o fim. Pode haver dificuldades, pode haver tensões, pode haver perseguição para a igreja, pode haver maldade entre as pessoas. Sim, mas isso não frustra os planos de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Ele criou, ordenou e sustenta a sua criação em todos os aspectos. E finalmente refletiremos a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, meditar em seus feitos e bendizê-lo para sempre. Esta lição é um convite para, a partir da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual, né? Contemplando a grandeza de Deus, por exemplo, nós vamos ver Jesus dizendo: não andeis ansiosos com nada, né? Olhais para os pássaros que não plantam e não cegam e Deus cuida. Olham para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Enfim, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos perfeição, nós vemos ordenação e nós vemos cuidado. Então, nós como criação, imagem e semelhança de Deus, devemos olhar para tudo isso, né, como diz aqui muito bem o comentarista, e superar os obstáculos da vida, tanto em todos os aspectos, até da vida material e da vida espiritual, se aqui existe essa dissolução, essa separação, mas enfim, em todos os aspectos nós podemos olhar para a criação de Deus
e louvar ao Senhor, confiar nele, superar os desafios. Por quê? Porque Deus criou, Deus ordenou e Deus sustenta. O professor deve explorar isso com seus alunos para uma melhor fixação. Vamos lá. Primeiro tópico, a glória e a majestade de Deus. Estrutura do Salmo 104. O Salmo 104 inicia e encerra com a seguinte expressão: bendiz a minha alma ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentada por Ele mesmo. Muitos estudiosos remontam ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis, né? Como eu falei, é um salmo de louvor a Deus pela criação. Então, quando você ler o Salmo 104, você automaticamente vai fazer uma conexão com os 3 primeiros ou os 2 primeiros capítulos de Gênesis e vai olhar para esse salmo pensando que o salmista está olhando para a criação, contemplando a criação de Deus e reconhecendo grandeza em Deus por causa da sublimidade, da complexidade, da beleza e da vastidão de toda a criação. Por isso podemos apreciar uma divisão do Salmo 104 parecida com os dias de Gênesis, né? Primeiro dia, luz, né? Verso 2, ele cobre-se de luz como de uma veste. Segundo dia, divisão das águas, né? Verso 2, e estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz do vento seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Terceiro dia, separação entre a terra e a água, né? 5-13, lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundastes, limites lhe traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, aos jumentos monteses, matam com elas a sua sede, junto delas habitam as árvores do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Salmo 104, 5-13. Nós temos aqui, né, o terceiro dia, a separação entre a terra e as águas. E você percebe que é muito peculiar, né? A descrição que o salmista faz é muito realista do que nós vemos no Gênesis, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis, da criação. E aqui a divisão fica bem clara, né? Ele faz uma descrição poética do momento em que Deus faz a separação entre a terra e as águas. É muito lindo esse salmo. Vegetação e árvores, né? 14-18, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfaz-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos, né? Salmo 104, 14-18, né? Fala da criação das árvores, dos animais, né? E da destinação dos animais, das árvores, das plantas para sustento, abrigo, né? Dos animais. Quarto dia, luzeiros como guardião do tempo, né? Verso 19-24, designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso, ordenas a escuridão e faz-se noite, no qual saem todos os animais da selva, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento, nasce o sol e logo se recolhe, se deitam
nos seus covios, então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho, né? Uma clássica ideia de que Deus criou os animais com os seus propósitos e ordenou, né, que as feras não estejam entre os homens para que o homem tenha as condições de trabalho. O Senhor, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, né? Os luzeiros como guardião do templo, que nós vemos o salmista fazendo uma descrição do sol e da lua, né? E da função de cada um deles, né? E é interessante, né, que existe a lua cheia, a lua crescente, a lua minguante e tem a lua nova. São 4 fases, né, quatro momentos aí que o salmista aqui diz que Deus fez a lua para que ela cumprisse esses propósitos, né? E o sol para iluminar, para aquecer, para irradiar, para poder a planta fazer fotossíntese, enfim. Toda a criação de Deus está conectada uma com a outra, para que assim elas possam viver, desenvolver e crescer. Quinto dia, criaturas marinhas, né, versos 25 a 26. Tal é este vasto e expansoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar, né? Que é interessante essa ideia do Leviatã, que as pessoas especulam muito que tipo de animal é esse, mas aqui o salmista está dizendo que Deus criou o Leviatã para que se alegrasse com ele, para que se divertisse com ele, né? Olha como é interessante. Deus é um Deus que está feliz, que está alegre, né? Não é como muitas pessoas descrevem, né? O professor pode até explorar isso com seus alunos. As pessoas descrevem um Deus rabugento, mal-humorado. Não, Deus, ele se alegra com sua criação. Por isso que é claro que a gente não vai entrar nessa do ativismo ambiental, que o ativismo ambiental, o amor deles pelo meio ambiente esconde muito ódio pelo ser humano. Mas, em certo sentido, a gente precisa ter cuidado, né? Porque a criação de Deus é motivo de alegria para ele. E quando a gente destrói, a gente está entristecendo a Deus. Se ele criou até o Leviatã para sorrir, para se alegrar, se divertir com a existência dele, por que nós temos que destruir todo o meio ambiente? Certamente isso trará uma tristeza, um desgosto a Deus. No sexto dia, animais terrestres e homem, verso de 21 até o 24. Os leõezinhos bramam pela presa pela presa e Deus busca o sustento. E de Deus busca o sustento. Nasce o sol e logo se recolhe, se deitam seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fazem com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas, né? Já falamos sobre isso. E alimento para as criaturas, 27 a 30. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador, e por isso somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho manual do Deus poderoso, né? Acho bastante interessante o trabalho manual, no sentido de que Deus teve o cuidado, né, de fazer de acordo com a sua vontade. Deus está vestido de glória e majestade. Os versículos de 1 a 2 diz que Deus está vestido de glória e de majestade. Além dos céus serem uma cortina, as águas o vigamento de sua morada, bem como os anjos e ministros, ventos e labaredas de fogo. É o Deus que está sentado sobre o globo da terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Deus está, né, acima de tudo. Ele é soberano, criador de todas as coisas, né? Ele está no controle de tudo.
em que a glória e majestade revelam a sua face e o seu santuário revela sua força e formosura. Logo, os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. O salmo inteiro, óbvio, é um salmo que nos desperta a louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Que, aliás, os salmos geralmente têm essa temática, essa tônica, de louvar a Deus. Louvar a Deus por quê? Por quem Ele é e pelo que Ele faz. Contemplando a glória de Deus. É bem possível que você esteja vivendo dias em que não se sinta disposto a bendizer ao Senhor. Pode ser que uma tormenta misturada ao furacão tenha se abatido sobre a sua vida. Uma decepção com o vestibular, ou outra com uma vaga de emprego que não se abriu, uma decepção afetiva ou qualquer outra circunstância que trouxe incômodo à sua alma. Todos nós estamos passíveis de passar por momentos de adversidade, por momentos de frustração. Isso aqui é importante só para nós refletirmos aqui, contemplando a glória de Deus, E aqui é o tema do nosso subtópico. E aqui o comentarista nos faz refletir sobre essa situação. E é bom que o professor reflita isso com seus alunos, Que é muito normal, eu acho que eu já falei isso na aula passada, que nós nascemos nu, como disse Jó, minha mãe deu à luz e nu eu voltarei para lá. Ou seja, como diz o próprio Jesus, no mundo tereis aflições. É natural que nós passemos por adversidades. É natural que nós soframos frustrações nessa vida. Mas nós precisamos aprender a contemplar a glória de Deus, não obstante todas essas adversidades. Professor, explore isso com seus alunos. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Nós precisamos contemplar a majestade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mesmo que nós estejamos em dias difíceis. Muitas vezes a nossa fé é posta à prova diante de uma experiência de sofrimento. Uns acabam perdendo a fé nesse processo, mas outros conseguem superá-lo e sair fortalecido com a força do Espírito Santo. Isso acontece quando eles compreendem que o Deus majestoso revela a sua glória, força e formosura até mesmo em momentos sombrios. Isso é importante, como eu já disse, o professor deve explorar isso com seus alunos para que eles entendam que, apesar das adversidades, Deus está no controle de tudo. Inclusive, nós estamos estudando na nossa igreja sobre a soberania de Deus. E os aspectos que nós estamos usando lá são 3. O primeiro é vencendo a ansiedade e o medo através da consciência da soberania de Deus. Ou seja, não tenha medo, não se desespere, não fique ansioso. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano e está no controle de tudo. Segundo, vencendo as explicações sobre Deus através da soberania divina. Ou seja, você não tem que explicar para as pessoas por que Deus fez isso desse jeito e aquilo de outro jeito. Por que isso acontece com fulano e isso não acontece com cicrano? Você não tem que explicar isso porque Deus é soberano. Isso está sobre a égide do seu poder, da sua vontade. Você não tem que explicar isso. Deus tem a sua vontade livre. E terceiro, nós devemos nos humilhar diante de Deus porque Ele é soberano. Ele é soberano, não há ninguém superior a Ele. Nós devemos nos curvar diante dele. Então, como diz aqui o comentarista, isso acontece quando eles compreendem que o Deus majestoso revela a sua glória, força e formosura até mesmo em momentos sombrios. Então vamos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais sombrios, confiar que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo, como nós falamos no início da nossa lição. Deus é criador, organizador e sustentador de todas as coisas. Com estas informações, crendo nisso, nós podemos descansar, vencer o medo, vencer a depressão, vencer a ansiedade,
vencer as explicações, vencer o orgulho e a vaidade. Ainda que o momento seja de vazio e sem forma, todavia Deus é poderoso para dar um acabamento perfeito. Isso é maravilhoso, né? Achei muito legal essa colocação do comentarista aqui. Deus é capaz de pegar a sua alma, né, a sua vida, e dar contornos gloriosos, belos, que faz sentido, que dá prazer de viver. Deus é capaz disso. Creia nele. A ordem e a sustentação da criação nos revelam um Deus majestoso, formoso, que ordena e sustenta a nossa vida por completo. Ainda que as adversidades venham, ainda que os sofrimentos, né? Eu estava conversando com a professora do meu filho na semana passada, ela falando que tem alguns pais que dizem para ela não frustrar os filhos, não quer que seus filhos se frustrem. Meu Deus, nós não podemos fazer isso. Porque a coisa que a gente mais vai ter na vida adulta é frustrações. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E a gente precisa amadurecer, e como cristãos precisamos aprender a confiar no Senhor, apesar das frustrações, das adversidades, porque isso é natural. Lembre-se do que Jesus disse, o apóstolo João escreveu, acho que se eu não me engano é João 14:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Segundo tópico, Deus governa a criação. Deus criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós, os cristãos, é verdade, né? Ela responde às perguntas: de onde viemos, qual a nossa origem, para onde vamos. De onde viemos? Viemos de Deus, né? Qual a nossa origem? A nossa origem é Deus. E para onde nós iremos? Nós iremos para Deus, né? Nossa razão de viver é Deus. Nós existimos, nós viemos à existência por Ele, nós existimos por Ele e nós voltaremos para Ele. São perguntas que remontam o sentido da vida diante de muitas tentativas humanas em responder qual o sentido da vida e as questões do início e do fim da existência. O Salmo 104 afirma que Deus criou a luz, dividiu as águas, criou a vegetação e as árvores, criou as criaturas marinhas, criou os animais terrestres, o homem e os alimentos para as criaturas. Nesse sentido, tudo que vemos na criação tem a assinatura celestial do Deus Criador. Ora, sem Deus não haveria sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, os animais. Sem Deus você não existiria. E o que é mais maravilhoso é que Deus deixa a sua marca. E Deus deixa a sua marca porque Ele é criador, organizador e sustentador de todas as coisas. Deus ordenou. Deus não apenas criou, mas Ele ordenou a sua criação. Certo filósofo da antiguidade disse que o próprio do sábio é ordenar. Né? Deus é todo sábio e por isso ordenou a sua criação. Romanos 11:33-36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, para que dele e por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus é todo sábio, por isso ele criou e ordenou. Isso é muito bom, porque tem umas doutrinas por aí, e os jovens, o professor deve conversar com os seus alunos, se eu não estou enganado é o panteísmo, e tem outras doutrinas que eles acreditam algum tipo de teísmo em que Deus criou as coisas, abandonou aqui, sumiu para o céu e Deus se preocupa apenas com o início e com o fim das coisas. Deus não se compromete, não se preocupa com o nosso dia a dia. Isso não é verdade. Não é verdade. Deus criou, organizou e sustenta a sua criação. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Pense nos ciclos das estações do ano, o verão, o outono, o inverno, a primavera.
tudo ordenado pelo Criador. Pense no ciclo vital das plantas, germinação da semente, crescimento da planta e produção de novas sementes. Assim também no ciclo vital dos seres vivos, nascem, desenvolvem, se reproduzem e morrem. Pense ainda nas fases de desenvolvimento do ser humano, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Tudo na criação, tanto humana quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus, como nós vemos em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Então, nós estamos vendo isso aqui, os tempos, né? Os tempos, os momentos, né? As fases da vida, tudo organizada. E segue uma regra absolutamente perfeita, né? Vocês podem ver nos filmes de Hollywood muitas distopias, né? Mas são apenas nos filmes, é apenas no cinema. A realidade de Deus é uma coisa ordenada, organizada, porque Deus assim o é. Isso não é aleatório ou por acaso, mas revela um Criador que ordenou com precisão o que criou. Por acaso a sua vida não pode ser ordenada por Ele? Ah, que maravilha, né? Assim como Deus organiza, sustenta todas as coisas, Ele pode organizar e sustentar a nossa vida. É importante, irmão, se tem uma coisa que eu peço a Deus, é que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dEle. Que Ele governe a minha vida. Que eu não tenha o controle da minha vida, mas que Ele tenha o controle de toda a minha existência. Deus sustenta. Deus criou, ordenou e não abandonou a sua criação. Ele estabeleceu as leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo o que formou. A respeito do ser humano, a palavra de Deus diz: fala o Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. Já parou para pensar que além do sustento físico, Deus sustenta a vida interior do ser humano? Você tem dentro de si algumas faculdades cognitivas sem as quais a vida seria impossível: memória, atenção, imaginação, vontade, linguagem e etc. Né? Como eu disse, né? Eu não sei se eu estou citando de forma precisa, mas vocês pesquisam aí algumas doutrinas, algumas ideologias, né? Teorias de que Deus criou as suas criaturas, mas Ele se distanciou, Ele não está presente, e isso não é verdade. Deus, Ele é transcendente e emanente. Ele é transcendente porque Ele transcende o físico. Ele é muito mais do que o universo, muito mais do que tudo criado, de tudo que é criado. Ele é muito mais do que isso. Mas Ele está presente, Ele não abandonou, Ele não esqueceu o seu povo, a sua criatura. É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica para a nossa vontade divina, e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito de verdades celestiais, né? O Espírito Santo se comunica conosco através das nossas consciências, através do nosso ser interior, né? E nós aprendemos, ouvimos, que é muito interessante, né? O Espírito Santo fala, a gente lembra quando às vezes a gente sente alguma coisa, a gente está orando, está lendo a Bíblia, e a gente sente alguma coisa, a gente percebe que aquilo é de Deus, é o Espírito Santo falando conosco. Por isso o Senhor Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ora, Ele sustenta você física, emocional e espiritual. Isso aqui é muito bom que o professor explore com seus alunos. Deus sustenta você física, emocional e espiritual. É óbvio que isso não significa que você não tenha responsabilidades. O professor explora isso com seus alunos. Você tem responsabilidade para com o seu corpo físico. Lembra do que Jesus disse: não andeis ansiosos com o que vestir, porque mais importante do que a roupa é o corpo. Ou seja, muita gente está preocupada em vestir bonito, mas um corpo doente. O corpo é mais importante do que a roupa. Emocional, né? A pessoa que não cuida do seu emocional. Deus está no controle de tudo e pode cuidar, mas você também tem responsabilidade de alimentar a sua mente de coisas boas. Tem gente que vive a vida o dia todo nas redes sociais, assistindo, ouvindo porcarias, coisas tóxicas. Então depois tem um emocional pervertido, fraco,
delimitado, né, e corroído pelas mazelas desse mundo. Então, se você não cuida do seu emocional, da sua psique, fatalmente você entrará numa depressão, você estará em ansiedade e assim por diante. E espiritualmente, Deus cuida da sua alma, do seu espírito, mas você também deve estar se alimentando dele. Vocês devem estar lendo a Bíblia, orando, congregando, estando ao lado de pessoas que podem lhe influenciar para o bem e não para o mal. Terceiro tópico, um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Cantarei ao Senhor. Por tudo o que Deus fez e faz, o salmista diz, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvor a Deus. Assim, cante ao Senhor porque Ele criou você. Cante ao Senhor porque Ele ordenou a sua vida. Cante ao Senhor porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus, tudo é motivo para louvar. E eu quero fazer uma reflexão aqui, e o professor deve explorar isso com seus alunos, que quando nós falamos louvar ao Senhor, o comentarista coloca aqui a palavra cantar, isso é legal, como o salmista, né, o salmo é um cântico, é um hino. Como o salmista canta, né, o salmista está cantando a obra de Deus, a criação, a majestade de Deus. Você pode também fazer isso, mas mais do que cantar, você deve louvar a Deus. E louvar é mais do que cantar uma canção. Louvar é viver para a glória dele. Louvar é você adorá-lo, é você dar a ele a glória que ele merece, é você depender dele, reconhecer ele na sociedade, no meio em que você vive, é você procurá-lo diariamente, ter um relacionamento. Isso é louvar a Deus. Então, louve a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele é. A minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso o salmista afirma, a minha meditação a seu respeito será suave, por isso eu me alegrarei no Senhor. Eu acabei de falar, né? Não existe louvor sem uma introspecção, meditando nele, conhecendo ele intimamente. O professor deve explorar isso com seus alunos. Vocês apenas leem a Bíblia? Vocês apenas cantam algum louvor? Vocês apenas vão a alguma celebração? Ou vocês têm esses momentos de devoção, de conversa com Deus, de meditação na palavra, de olhar para aquele texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira absurda foi essa que Deus amou? Meu Deus, quão grande amor é esse, que é capaz de dar a si mesmo. Que grande amor, eu sou amado. Como diz o meu pastor, eu não sou amável, mas eu sou amado, isso é maravilhoso. Nós devemos refletir sobre isso, devemos meditar na bondade de Deus. Isso é louvar ao Senhor. Os judeus sempre tiveram em alta conta a prática da meditação bíblica. No Ocidente, infelizmente, essa prática não é muito comum, né? Aqui as pessoas vivem no mundo do egoísmo, na correria, e não meditam muito na palavra de Deus e nos feitos de Deus. A meditação bíblica tem a ver com a ideia de pensar de maneira bem concentrada a respeito de algo bíblico e espiritual. Isso pode ser feito antes de um período de oração, após a leitura de uma porção da Bíblia, a porção bíblica, né, que eu acabei de falar. Por exemplo, nesta lição estudamos a respeito da majestade de Deus, como Criador, ordenador e sustentador da criação. Seria muito proveitoso parar um pouco e meditar a respeito disso, né? Seria interessante, né? Você que está lendo agora, você que está ouvindo agora, para um pouco, lembra aí da criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Agora você para e pensa na ordem que as coisas acontecem. Por exemplo, o sol nasce e se põe, né? A chuva, o sol, a primavera, o outono são estações distintas, né? Deus criou todas as coisas, Deus ordenou todas as coisas, a vida tem suas fases. Então medita, Deus criou, Todo-Poderoso criou, ordenou e Ele também sustenta. É muito proveitoso pensar nisso também. Algumas perguntas a partir do texto bíblico lido ajudam nesse processo. A visão de Isaías 61, 6, de 1 a 3, por exemplo, ajuda-nos a contemplar a beleza da majestade do Senhor. Como posso contemplar a majestade e a glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Que impacto tem em minha vida a verdade que Deus me criou do nada?
consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida, na infância, na juventude, na fase adulta. Percebo os dias bem específicos em que contemplei a provisão de Deus. Então, é hora de pensar, né? O cuidado que Deus teve comigo numa situação de adversidade. Eu pensei que eu não ia superar, pensei que eu não ia suportar, mas Deus me deu o sustento. É bom, é muito bom fazermos estas reflexões e aprendermos um pouco mais sobre Deus. Essas perguntas meditativas devem ser feitas em profunda contrição espiritual e quebrantamento de espírito, com uma consciência de que Deus está presente, né? Nós já falamos sobre isso. Nosso Deus não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está presente. Quando praticamos isso de maneira disciplinada, somada à nossa vida de oração, o resultado é o seguinte: eu me alegrarei no Senhor. Após uma semana de prática, é notória a diferença em nossa vida espiritual. A prática da meditação bíblica tem base na Bíblia e na história da igreja. Homens de Deus do passado, como John Wesley, praticavam a meditação bíblica. Teremos muito proveito espiritual ao meditarmos em diferentes porções das Escrituras Sagradas. É sempre bom, né? De manhã, por exemplo, eu geralmente gravo essa aula pela manhã, raramente gravo à noite, pela manhã, porque isso ajuda muito. O dia, a semana, com o conteúdo na mente, no coração, já ajuda a gente a estar mais perto de Deus, mais conectado nas coisas de Deus. Bendizo a minha alma ao Senhor. Finalmente o Senhor finalmente o salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Lembre-se de que a expressão bendizo a minha alma ao Senhor também inicia este salmo. Devemos iniciar o dia e encerrar bendizendo ao Senhor, porque Ele é a razão de toda a nossa alegria, de todo o nosso sustento. Fica claro que, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus. Após cantar ao Senhor e meditar em suas obras, não há outra coisa a fazer senão bendizer ao Senhor. Bendizo a minha alma ao Senhor. Muito bem, chegamos à conclusão do nosso estudo de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? Nesta lição contemplamos a glória e a majestade de Deus, aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas e não somente as criou, ordenou todas as coisas e não somente ordenou, ele sustenta todas as coisas. Isso é muito consolador, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco, por isso esse é o tempo em que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras e bendizê-lo verdadeiramente. Lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto e mande para nós aqui no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 984092869. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.